Márcio, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Boa noite, Professora Ariel, Silvia? tudo bem? Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite a todos aí. Boa noite, Caio, tudo bem? Boa noite, professor, tudo certo? Nossa convidada especial, a professora Silvia Pires. Com certeza. Ok, vamos esperar mais um pouco, né? Que o pessoal está entrando. O pessoal está tomando lanche lá embaixo, lá na frente da Fibra. Vamos esperar mais um pouco. Né? Vamos esperar. Legal, gostei da ideia. Quem foi a equipe que convidou? É do Caio, Do a Caio. equipe do Caio. E aí eu me organizei, olha, estou super, me arrumei toda, eu sou convidada. Tá toda bonitona, professora toda bonitona. Você merece, meus alunos merecem, então eu fiquei toda bonitona. Legal, show de bola. Muito bem. Vamos aguardar mais um pouco, né? Sim. O pessoal deve estar entrando aí, já vai estar. Casa cheia. E aí, Márcio, tá tudo bem aí com você? A semana tá puxada, porque é fim de mês, mas tá tranquilo. É? Legal. Beleza. A primeira que tô assistindo da semana. Tá, entendi. Final do mês tá muito puxado. É assim mesmo. Mas graças a Deus, né, Márcio? Graças a Deus. Tem que agradecer. Indo um pouquinho contra o que está acontecendo em alguns setores, né, da economia, mas enfim. Entendi. O que você está num segmento considerado essencial, né? Que é segmento para pets, né? Alimentos para pets, então é considerado. É essencial, Oi, né? Maíra. Oi, Maíra, tudo bem? Boa noite. Tá todo mundo ouvindo aí? Sim. Opa, Catarine. Olha aí, o Mangueirão tá enchendo. Boa noite, Catarine. Tudo bem com você? Boa noite, professor. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Boa noite, Caterine. Boa noite, Cadê você, Catarine? Me tire uma dúvida, professor. Boa noite a todo mundo. Boa noite. Boa noite, Antônio Carlos. Boa noite, Famoso Arbinho. locutor da FM da madrugada aí, olha. Boa noite, professor. Tudo bom? Boa noite, Arbinho. Olá, professor. Boa noite. Olha aí, Boa tá noite vendo? a todos. Locutor de Boa FM, noite, tá vendo amigo. só? Tudo bem, professor. Graças a Deus. Professor. Oi, diga, Tá me Catarine. escutando? Me tira uma dúvida. São quantos relatórios para a equipe fazer? É só um relatório ou um por convidado? Não, veja só, Catarine, todo o trabalho vai valer 6 pontos. Então não faz sentido uma equipe mandar um relatório valendo 6, entendeu? Então sim. tem cada equipe, só que tem o seguinte, manda um relatório só com o nome de todo mundo, tá? E aí vocês vão fazer uma coisa bem resumida, não é um jornal, entendeu? O que eu estou interessado é o aprendizado. O que é que vocês aprenderam? Ok? Então, Professor? Oi, diga. Não, é porque a dúvida era se iam ser 6 relatórios. Exatamente, 6 relatórios por convidado. Não, é um relatório. Um o nome de relatório. toda a equipe, com os 6 convidados contendo as partes importantes de cada entrevista. Exatamente. Só que provavelmente a gente vai fazer 2 relatórios, porque não tem esse negócio de semana par e semana ímpar. Eu fiquei com semanas pares, entendeu? Então, o primeiro relatório vai vencer dia 31. Aí eu acho que nós temos o quê? 3 convidados, Os primeiros 3, né? Os primeiros 3. E aí o segundo relatório, os últimos... Eram 3 ou 4? Não eram? 3. Não, equipes, não são 6 equipes? São 6 equipes. Com a professora Silvia, nós temos a terceira. Mas os primeiros, como é que vão fazer dos outros entrevistados?
Foi a terceira. Foram três. Essa foi a três terceira. entrevistados. Então pronto. Então, vocês vão fazer o primeiro relatório com 3 convidados. E o segundo relatório mais 3 convidados, ok? Ok, professor, obrigada. Oi, Larissa. Oi, Larissa, boa noite, tudo bem? Boa noite. Cadê você? Apareceu e Não, sumiu. hoje não. Ai, meu Deus. Por acaso você tá peladona aí? Não. Cheguei agora do supermercado. Ah. E aí, Catarine? Cadê você, Catarine? Não tô te vendo. Cadê você, Catarine? Tá todo mundo me ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo? Tô Tá sim. falhando, professor. Tá Ah, falhando? eu Tá tô falhando? ouvindo normal, tô ouvindo normal, normal. Pra mim tá falhando, travando direto. Tá travando direto o seu? Ok. Quem é o super... Professor, essa apresentação aqui ela vai ser gravada? Vai, já tá sendo gravada. Ah, tá bom então. Ah, professor, uma outra dúvida. Todas essas entrevistas, elas vão estar disponibilizadas pra gente? Vão, Pra eu gente já rever e coloquei. fazer uma... Por exemplo, quem tiver alguma dificuldade de acessar a plataforma, é só vocês acessarem no YouTube uma página chamada Vitaminas de Otimismo. Inclusive, vocês vão poder assistir vídeos de outras turmas também, bastante interessantes. Ok? Ah, legal. Tá? E aí, Viu, Caio? Já registra aí, viu? Beleza. então, quem, por exemplo, está tendo dificuldade de acessar o Zoom e tem dificuldade, pode acessar na plataforma, porque a plataforma, na verdade, são os vídeos que eu postei no Zoom. Desculpa. São os vídeos do Zoom que eu postei no YouTube. Entendeu? E ele está incorporado. Ok? Ok. Mas acredito que no YouTube é mais fácil, até pela extensão Flash é mais leve. O YouTube todo mundo acessa, né? É bem fácil pelo YouTube. Beleza? Professora Silvia, tudo bem? Tudo bem. Estou aqui só ouvindo por Eu não lhe enquanto. vi. Tá ótimo. confundida como aluna. Ok. Pessoal, então vamos fazer o seguinte, vamos privilegiar aqueles que são alunos pontuais. Então, nós vamos começar. Professora Silvia, eu acho que o Caio comentou com você que, na verdade, o foco é a pessoa, né? É a sua trajetória de vida. Pode contar um pouquinho da sua infância, da família... E aí depois a gente vai ter um espaço para os alunos fazerem perguntas. Tudo bem? Tá ótimo. Quanto tempo eu tenho para contar minha trajetória? Tem que resumir. Não, resumo. Eu acho que uns 30 minutos, um bom resumo. Tá. Aí os alunos vão poder fazer perguntas. Tá ok? Mas Acho que até mas antes é o seguinte, quem convidou foi o Caio? Foi você, Caio? Que convidou? A equipe do Caio, né? A equipe do Caio. Então, Caio, por gentileza, apresente a nossa convidada. Boa noite. A nossa convidada de hoje, a nossa convidada ilustre, a nossa professora de gestão de pessoas, a Silvia, que aceitou esse belo convite. A gente ficou muito grato. E agora ela vai dar continuidade e contar um pouco da sua história. Então, vamos lá, né? Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite. É uma honra poder dividir a minha história com vocês, com o Suzuki. É uma pessoa que ele sabe que eu admiro muito. Ele como ser humano, acho ele muito humano. É aquela frase, né, de ontem, humano cuidando de humano. Suzuki é bem assim, humano cuidando de humano. Então, vou falar da minha trajetória. Quando criança, lá em Barbacena, brincadeira, aqui em Belém, a minha família era muito humilde. Eu vim de uma família muito humilde, bem lutadora mesmo. A minha infância foi um pouco difícil. Nós tínhamos muitas restrições, eu era filha caçula, mas eu via meus pais lutando muito para poder formar os filhos, para querer o melhor para os filhos. Então, a nossa casa era muito simples.
muito simples. E aí eu vi meus pais se esforçando para crescer, e meu pai entrou para Comara, né? E nesse período, quando ele entrou para lá, ele fez uma prova, passou, e a minha mãe trabalhava na Secretaria de Agricultura como arquivista. Então, ela não tinha, às vezes, com quem me deixar, ela me levava lá para a Secretaria de Agricultura, e eu adorava pegar uma máquina de datilografia e fazer o que eu estava trabalhando, eu admirava muito minha mãe por isso. Só que quando fui estudando, eu era um pouquinho assim, eu gostava muito de cantar, então eu queria estar cantando dentro da sala de aula, né? Aí até que um dia eu levei um puxão de orelha da professora, e a minha mãe foi lá tirar satisfação com a professora, ela não estava, a minha mãe foi bater na casa da professora, e a professora disse, olha, ela é muito inteligente, mas ela é muito dispersa. E aí a minha mãe pegou, me matriculou na escolinha, eu acho que eu já até contei essa história, não sei se foi nessa turma, numa escolinha na casa da professora, porque eu precisava estudar, né? E aí lá eu apanhei muito, viu, Suzuki? Apanhei porque eu não sabia tabuada. Então, eu comecei a chorar, a ficar muito triste, porque me chamavam de burra, né? Tinham 2 amiguinhos, Gilberto e o Gilson, eles me chamavam de burra, e aquilo foi entrando muito dentro de mim, com mais ou menos por volta de 9, 10 anos, por aí. E aí eu não queria mais ir para aula porque eu era burra. E meu pai ele teve um papel muito importante nesse momento, que ele disse, não, você não é burra, você é inteligente, você sabe cantar, você vai aprender. E fez eu aprender a tabuada cantando, ele e a minha irmã Sônia. E para surpresa da professora, quando teve a próxima sabatina, eu acertei toda a sabatina e não apanhei mais. E ali eu tomei a decisão que eu era inteligente, com 10 anos de idade, ninguém me segurou mais. Então, eu comecei a ser a melhor aluna da escola. Eu fui por 2 anos consecutivos a melhor aluna de ciência, ganhei prêmio Café, né? Que teve um prêmio que na época surgiu, eu ganhei. E aí eu fui, na verdade, eu queria ser médica, eu queria ser dentista, e meu desenvolvimento foi todo na área de saúde. Eu fiz enfermagem faltou 1 ano para eu me formar pela Federal como enfermeira, mas eu segui a área da administração porque eu me formei primeiro, porque a Federal, ela tinha muita greve. E nisso, eu decidi ir com umas amigas para São Paulo, quando passei no vestibular com 16 anos, e fui para São Paulo estudar muito jovem, morei num pensionato, e fui fazer minha pós-graduação já formada em administração. E assim, tranquei a Federal com o objetivo de voltar depois de 2 anos. Só que quando eu cheguei em São Paulo, não foi fácil, né? Fazer pós-graduação e estudar, até que surgiu uma oportunidade de eu trabalhar numa grande rede de farmácia, que eu até contei para eles essa semana, e eu mandei uma carta dizendo que eu não tinha experiência para ser gerente, porque a vaga que tinha era para ser gerente de loja. Eu disse que eu não tinha experiência, mas que se eles me dessem uma chance, eu conseguiria chegar a ser uma gerente na empresa. E ali abriu a porta uma rede de farmácia que era a maior concorrente da Drogazil, que se chamava Drogão. Eu trabalhava na matriz. E lá eu iniciei na área de recursos humanos como auxiliar administrativo. Com 1 mês eu passei a ser auxiliar de RH. E depois de 1 ano eu passei a ser selecionadora de pessoal dentro da empresa. E fiquei trabalhando e comecei a selecionar para toda a empresa, para toda a rede. Tinham mais ou menos, na época que eu saí, eram mais de 48 lojas espalhadas em toda a região de São Paulo, interior e os grandes shoppings, porque ela detinha o poder dos grandes shoppings em São Paulo. E depois eu entrei num grupo, né, que foi num grupo real, na Agropalma, e a Agropalma fazia parte do Grupo Real, e eu entrei como coordenadora trainee de T&D. Eu consegui essa oportunidade, e foi onde eu me desenvolvi na área de T&D. Então, essa trajetória ela foi muito difícil, porque eu abdiguei muito da minha família, eu passei muitos anos sem vir a Belém, sem ver minha mãe, os meus pais, mas eu tinha um foco, que era buscar o melhor para mim e poder ajudá-los. E nisso eu comecei a ajudar realmente meus pais. E aí, dentro disso, eu comecei a viajar dentro desse grupo pelo Brasil. Morei em Curitiba, fui para Ilhéus, fui para Fortaleza. Depois comecei a fazer sul do Pará. Então, conheci uma boa parte do Brasil desenvolvendo
a área de treinamento e desenvolvimento. Só que aí meu pai ficou muito doente e eu já estava entrando nessa área. Eu resolvi vir para Belém, recebi um convite de uma empresa, né, que trabalha na coleta de lixo, para ser gerente de RH. Foi meu primeiro cargo de gerente nessa empresa, que trabalha com terraplenagem, coleta de lixo, que foi a Terra Plena, e aonde eu consegui desenvolver um excelente trabalho, porque os diretores me deram uma excelente oportunidade. E fui me desenvolvendo e entrei na área de consultoria assim. Comecei a ir para o Sebrae, dar uns treinamentos. Entrei no Sebrae também quando eles iam para a sala, a gente não sabia quem era que estava avaliando a gente. Eu fui dar uma palestra e fui aprovada nessa avaliação. E nesse período eu me empolguei, realmente, digo, eu preciso investir em T&D. E aí eu comecei, junto com isso, a me desenvolver. E surgiu uma grande jornada paraense de recursos humanos, que eu tinha muita vontade de participar. E aí eu recebi um telefonema para eu entrar nessa jornada paraense de RH. E ela perguntou, a coordenadora me ligou e disse, você já ministrou palestra para muita gente? Eu disse, já. Não, eu não tinha ministrado para muita gente. Eu já tinha ministrado até 100 pessoas. Aí ela disse assim, mas olha, é muita gente, é uma faixa de 600 a 700 pessoas. Eu digo, não se preocupe, que eu vou ministrar. Não podia perder essa chance, gente. E aí eu entrei na Jornada Paraense de Recursos Humanos para ministrar uma palestra sobre eliminando o estresse. E eu desenhei essa palestra porque eu sabia que era o meu momento. Então, minha palestra foi vivencial. Eu fui para lá desde de manhã, eu criei todo um cenário para minha palestra, eu criei a música e a palestra foi um espetáculo. Até o meu colar de pérola que eu usava, ele arrebentou e eu disse, está vendo? Isso é energia. E quando eu vi todo mundo naquela palestra cantando Viver e Não Ter a Vergonha de Ser Feliz, né? Cantar e cantar até ser um grande aprendiz. Então, quando eu vi todo o público se levantando e cantando, eu disse, deixei minha marca. E aí começou a aparecer muito trabalho. Eu comecei a fazer muito trabalho para o Banco do Brasil, para a Infraero. E aí eu resolvi escrever um livro. Eu já vinha escrevendo um livro manualmente, porque eu não queria fazer no computador, eu queria que tivesse minha essência. E aí eu escrevi o Dinacriar, Dinamizando Sua Criatividade, terceira edição, eu que produzi meu livro, primeira, segunda, terceira, eu vendia muito no aeroporto esse livro, numa livraria chamada Marajó. Tive a oportunidade de entregar esse livro para o governador do estado, que é o amigo Gabriel. Ele recebeu esse livro no dia que eu lancei, ele estava no aeroporto. E é um livro que ele conta o que é trabalhar com treinamento e desenvolvimento, onde ele consta 20 dinâmicas criadas por mim, que vai desde a área de vitalizadores até análise comportamental. É um livro simples, é um livro cheio de amor que eu produzi. E eu que produzi meu livro com a parceria, primeiro, era um jornal chamado Província do Estado do Pará, foi a primeira edição. A segunda já foi a imprensa oficial do Estado do Pará, que esse livro se encontra ainda lá, na venda, né? Junto com ele, eu lancei também esse livro, que a proposta era É Tempo de Administrar Conflitos e Emoções. E esse livro foi um livro-revista, para ele não pesar, não gostei muito da capa, porque foi limitada a cor rosa. Mas é um livro que eu pretendo atualizar, porque ele tem um conteúdo muito bom, falando sobre tempo, sobre conflitos e emoções, que é o que a gente vive hoje. Nesse mesmo período, eu lancei também todos os 3 livros, viu, gente? Eu lancei esse livro de poesia, que é uma coletânea que eu venho desde a adolescência. Ele é baseado em fatos reais, de histórias da minha vida e de histórias de muitas vidas, né, de amigos. E quem abre meu livro é a Laís Santos, que é jornalista, que foi minha amiga. Nós somos muito amigas, estudamos juntas. E nós tivemos também a oportunidade, quando ela foi fazer o estudo dela para repórter lá na Globo, em São Paulo, a gente também ficou junto lá em São Paulo, era um grupo de amigas que a gente morava junto em São Paulo. Então, eu lancei esses livros e nisso eu recebi um convite, gente, de uma revista que as pessoas fazem tudo para sair, que ela existe até hoje, que vem dentro do Liberal, que foi a Tropo. Eu saí eu saí com uma página, 2 páginas da Tropo, né, onde eu falo que diz assim, mente quieta em plena loucura do escritório.
Então, eu ganhei 2 páginas, e aqui eu falo do meu livro de Nacriar, ó, tá? Do meu livro, e nisso eu fui tendo muitas reportagens, participando, então eu tenho essa pasta aqui, que guarda todas as minhas reportagens de jornais que eu tive no decorrer do lançamento dos meus livros, dos meus trabalhos, e foi um boom. Quando chegou em 2005, eu fui fazer um trabalho no Exército, fui contemplada amiga do Exército, eu tenho essa placa, né, que foi feita lá no CRO, ali da Tavares Basto, onde eu recebi o título de amiga do Exército. Fui diplomada, e aí fui recebendo também várias premiações. Mas qual foi a minha grande... Eu fui estudando, eu fui sempre estudando, eu queria mais, aí eu fui fazendo pós-graduação, e eu fui fazendo formações na minha área, eu gosto de estudar, então eu fui escrevendo, quando eu vi já era escritora. E aí eu tive convite para sair em várias revistas, então só nessa revista eu tenho mais de 8 edições que eu escrevi para a revista da Federação das Indústrias do Estado do Pará, né, que somam aqui, eu só trouxe 3, né, para vocês verem, aqui é o Conrado, que é o presidente. Aqui todas essas revistas têm artigos meus, falando sobre ação criativa, como gerir pessoas no ambiente de trabalho. Mas a minha maior vitória foi assim, que em 2005 eu fui acometida de uma doença, eu fazia psicologia, na UNAMA mesmo, trabalhando já com consultoria, e eu fui detectada com um câncer benigno em 2005. E nessa época, meu pai estava muito doente também, que veio a falecer, e em paralelo eu também estava quando viram que era muito sério, eu não tinha dimensão do que realmente estava passando, porque o médico, ele foi nesse sentido maravilhoso, sempre me colocou para cima. O primeiro diagnóstico foi de câncer, e o segundo já foi um câncer benigno, mas que eu precisava cuidar. Então, passei por 9 meses em quimioterapia, só que essa quimioterapia, ela foi injetável, mas a minha cabeça é tão boa, gente, que meu cabelo não caiu. Eu tenho uma foto que é para me lembrar realmente da força que eu tive. Eu fiquei com uma entrada grande aqui assim, mas foi no ano que eu lancei meu livro, né? Então, para vocês verem, foi no ano que eu lancei meu livro, que eu estava na feira, e a minha família me apoiando. Eu tive amigos muito importantes que me apoiaram muito nessa época, e eu venci o câncer. Mas depois de 2 anos que eu tinha feito a primeira cirurgia, depois de 1 ano que eu fiz a primeira cirurgia, eu tive um problema seríssimo novamente, que eu tive em cima do problema, surgiu novamente um cisto hemorrágico, e eles tentaram fazer uma sucção pelo umbigo, e eu tive uma hemorragia muito grande. Entrei 3 horas da tarde para fazer um exame, e era 9 horas da noite quando eu saí do centro cirúrgico direto para a UTI em coma induzido. Então, ali eu lutei pela vida, e eu não tinha vontade de viver. As pessoas dizem, será que a gente ouve em coma induzido? A gente ouve, tá? Só que a gente não lembra nada. Eu ouvi algumas vozes, assim. Só que eu tive uma experiência com Deus enorme. Eu me vi no centro cirúrgico, e eu vi vários homens muito altos ao meu redor, e eles faziam algo com o lençol em cima de mim, que eu acredito que eu tenha recebido uma libertação espiritual muito grande, porque eu conto isso para vocês, ninguém me contou, eu conto detalhes disso. E ali eu sarei, e ali eu tive o livramento, e Deus depois revelou que eu tive o livramento. Então eu comecei a dar sentido na minha vida, que foi ser uma pessoa mais simples, ser uma pessoa que eu não precisava de muito para ser feliz, trabalhar com dignidade, e nisso eu vim mudando o meu estilo de trabalho. Eu comecei a me preocupar com as pessoas. Hoje eu tenho um Instagram que ele é de autoajuda. Eu atendo, né? Fiz a minha formação em Practitioner Coach. Hoje estou já sou pesquisadora do comportamento humano pelos muitos artigos que eu já tenho. Eu tenho livros prontos que eu nunca publiquei, na verdade. Gosto de escrever. E dentro disso, tudo sarou, porque eu comecei a ter uma vida mais leve e muito determinada ao que eu realmente queria da vida. E aí eu recebi, depois, premiações,
também do Sebrae, né? Eu recebi uma placa do Sebrae, eu fico emocionada e contato até tremendo. Também aqui dizendo a importância do trabalho como instrutora do Sebrae. Recebi do governo do estado outra placa, que foi pelo Instituto Qualidade de Vida, que na época era da política, também como desenvolvimento de pessoas. E a última premiação que eu recebi foi da CELPA, né? Eu fui personalidade da CELPA, que fez o maior trabalho pela Federação das Indústrias com os fornecedores da CELPA locais. Então, eu recebi essa placa Personalidade da CELPA 2016. E isso, para mim, é o que eu vou deixar de herança para os meus sobrinhos, que eu digo para eles que isso é a maior riqueza. Eu tenho uma pasta que tem todos os bilhetes, todos os cartões, tudo que eu recebi, que as pessoas escreveram para mim. Tudo que elas deixaram escrito para mim no decorrer de um treinamento. Eu tenho desenhos que tiveram alunos que sabiam desenhar, me desenhavam e me davam a minha caricatura, eu fui guardando nessa pasta. E essa pasta é uma herança para eles, para minhas sobrinhas, né, que eu sou tia-avó já. Então, eu tenho 2 sobrinhas lindas, meus sobrinhos, é a maior riqueza que eu deixo para eles, a minha construção profissional, né? Com dignidade, com caráter, com verdade, levando orgulho para minha família. Luto muito. Professora, a senhora já pensou em desistir alguma vez? Eu já. Eu já sofri também muitos preconceitos por ser mulher. Eu já lidei com muitos homens, mas eu tive a oportunidade na minha vida, Suzuki, alunos queridos, de ter anjos na minha vida. Eu tive um grande mestre, que é o Jefferson Leonardes. Ele é um grande palestrante, vocês podem entrar no site dele. É Jefferson Leonardes, ele é palestrante a nível nacional, ele foi meu mestre em São Paulo. Ele me ensinou, é um grande amigo que eu levo para a vida toda. E eu tive um diretor muito bom, que disse para mim que ele ia me ensinar a lidar com o homem. Né? Para ser mais prática, para ser mais segura no que eu queria, para eu não me sentir inferior a nenhum homem, né? Porque a gente tem alguns preconceitos por ser mulher e estar numa linha de frente lidando com muitos homens. Então, a gente já vivi de tudo. Eu já viajei pelo Sebrae, eu já viajei pelo Sebrae por todo o interior quase do Pará, desenvolvendo lideranças, trabalhando, sofri assaltos horríveis, que eu quase fui morta num dos assaltos, mas Deus também me deu livramento, porque Ele diz, tu tens uma missão a cumprir. Então é isso, é bem resumido diante do que eu vivi, mas o que move hoje? Só para fechar, o Jefferson, quando ele começou a me orientar lá em São Paulo, ele me via muito meiga para São Paulo, então ele via eu era uma pessoa muito ingênua, e eu precisava ter malícia para poder lutar com mais segurança, né? Porque senão ele ia fragilizando. E ele disse para mim, Silvia, tu queres vencer aqui em São Paulo porque você é muito doce para São Paulo. E eu hoje entendo o que ele quis dizer, eu não tinha malícia. Mas não é a malícia de maquinar o mal com as pessoas, é a malícia de perceber que você precisa ser determinado no que você quer e passar essa segurança. Ele disse que eu tinha que ter 3D, desejo, dedicação e disciplina. E com o passar do tempo, eu acrescentei mais um D, também já contei isso para vocês, que é Deus. Eu sou uma pessoa com uma fé inabalável, tá? Eu vejo a oportunidade onde tudo está o caos. Tá? Então, hoje eu descanso muito em Deus, eu entrego, eu digo para Ele, eu converso, eu tenho uma intimidade com Deus enorme, gente. Eu não tenho horário, eu não tenho oração decorada, nada. Eu só digo assim, Senhor, tu estás comigo. Senhor, eu sei que tu não gostou, mas eu sei que tu vai me dar asas, né? E aí ele me transformou, que é essa fênix, né? Que às vezes muito, quando eu chego à cinza, ele me renova a alma e eu volto voando de novo. Essa é a Silvia Pires, resumidamente, gratidão por tudo que vocês estão ouvindo agora. Nossa, Silvia, muito obrigado, show de bola, adorei. A gente já se conhece há algum tempo, né? Nós trabalhamos juntos na UNAMA, trabalhamos juntos no Sebrae, mas eu não conhecia esses detalhes da sua vida e fiquei realmente
muito impressionado com a sua trajetória, né? Com altos e baixos, com muitos desafios, com muitas dificuldades, problemas de saúde e tantas outras coisas. Então, realmente, você é uma grande vencedora, né? Eu sempre brinco que você, a Silvinha e a Renata são as meninas superpoderosas. Essas meninas superpoderosas da Fibra. E ao ouvir a sua história, mais me confirmo realmente. E eu gostei pra caramba desses 4Ds. Eu acho que vou até aproveitar e escrever uma vitamina de otimismo com a sua Isso, fala. Pessoal, legal. pode construir, fica à vontade. Tá, eu queria saber se vocês têm alguma pergunta para a professora Silvia. Posso fazer uma, professora? Pode, já sabia. Catarine, pode fazer. Você é a primeira, fique à vontade. Não, meu bem, pode fazer, não se preocupe. Depois eu falo. Ordem alfabética. Ah, legal. E depois tem o Márcio. Márcio é o terceiro. Professora, eu vi toda a senhora falar sobre a sua vida de modo geral e me chama a atenção um ponto, que é quando a senhora fala que depois de certos acontecimentos, a senhora passou a enxergar mais as pessoas e a se preocupar em cuidar mais das pessoas. E eu queria que a senhora falasse um pouco mais e esse significado até os dias de hoje. Isso me chamou bem a atenção. Eu descobri que eu tinha uma missão, porque assim, como eu vim da área da saúde, é tão fantástico, sabe, o desenho da história, porque eu vim, como eu falei para vocês, eu fiz enfermagem para trocar para o curso de odontologia. Na verdade, eu tive ponto para passar em odontologia, mas uma amiga minha disse, não, bora fazer vestibular para a gente entrar logo. Lá dentro a gente troca para medicina, né? E a gente entrou. Mas a gente podia ter passado, tanto ela quanto eu, a gente tinha ponto para passar. Mas a gente teve insegurança de menina nova, muito jovem, né? Mas o que eu descobri no decorrer da minha trajetória, que a responsabilidade, quando eu falo algo para alguém, é muito sério. Assim como eu posso falar algo para a pessoa, que eu posso acabar com ela, eu posso falar algo que eu posso mudar a vida dela por completo. E eu comecei a ter mais responsabilidade com a minha fala. Como eu falar para as pessoas. Eu aprendi também com a minha mãe nesse decorrer que a minha mãe dizia algo para mim assim, minha filha, a minha mãe ia muito para o interior para entregar título de terras e ela me levava, porque eu era muito nova, ela não tinha quem me deixar, então às vezes ela me levava. E ela dizia assim, olha, o silêncio dói no ouvido. Isso começou a me chamar a atenção. E eu descobri que muitas vezes a palavra é prata e o silêncio é ouro. Então hoje eu meço tudo o que eu vou falar e se vale a pena eu falar realmente ou se vale a pena mais eu ficar em silêncio e na hora certa eu realmente poder falar. Isso é já o início de uma sabedoria. Outra, agir pela simplicidade, de que para eu chegar no coração de alguém, eu só vou chegar no outro pelo coração dele. Eu precisava me lapidar. Eu era muito, logo era jovem, eu era assim muito elétrica, muito estouradinha, né? E eu precisei me lapidar em vários sentidos, mas sem ser firme sem perder ternura. O que é ser firme sem perder ternura? É aprender a ser líder, viu, gente? Eu aprendi a ser líder, até separei aqui. Esse foi um livro que eu ganhei no banco, porque eu precisava desenvolver minha liderança. E esse livro, ele não tem nas livrarias, ele foi um livro comprado pelo Grupo Real, distribuído a todas as suas lideranças, que se chama Ser Chefe Não É Ser Mãe, mas é Padecer no Paraíso. E aquela história dos mariscos que eu contei para vocês, né, ela está nesse livro aqui. Então, esse livro, ele me impulsionou a minha descoberta de liderança. Ele é uma linguagem simples, mas ele é minha relíquia, que eu guardo como início de tudo na minha trajetória. E eu, antes de cuidar de alguém, Ariel, eu preciso aprender a cuidar de mim. Então, eu cuido de mim, eu cuido da minha alma para eu poder cuidar de alguém. Ser firme quando tem que ser firme sem perder a ternura. Obrigado, professora. Legal, show de bola. Catarine. Boa noite, professora.
A senhora falou sobre a sua trajetória profissional dentro do RH, né? Do treinamento, desenvolvimento. A senhora poderia falar um pouco da sua experiência como professora? Sim. Tem alguma coisa que marcou a senhora nessa trajetória dentro da sala de aula? Sim. Então, assim, a vida, ela nos leva a cada caminho, né, Suzuki? Que a gente vê, a gente já é palestrante. Gente, eu nunca sonhei ser palestrante. Eu aproveitei como eu falei para vocês, né, aquela oportunidade da jornada. E aí eu fui me destacando, comecei a ministrar vários treinamentos, entrei no Sebrae. Quando eu entrei no Sebrae, a gente vai fazendo network, né? Então foram aparecendo as oportunidades. E eu tinha um casal de amigos que eles eram coordenadores na UNAMA, e eles me ligaram, eu estava em São Paulo, inclusive, num congresso, eles me ligaram e disseram, Silvia, está tendo uma seleção na UNAMA, vai ter uma seleção, entra para professora. E eu fui fazer minha seleção para entrar na UNAMA, foi a primeira universidade que eu dei aula, e eu participei, eram 15 pessoas, a vaga era só uma vaga, e eu não passei, eu fui até o final, eu e a Cleide, uma amiga minha, mas a Cleide ficou com a vaga principal, porque a Cleide ela já tinha um mestrado na Espanha e eu ainda estava no início do meu mestrado. Então, o que aconteceu? A Cleide ficou com a vaga. Só que no dia que eu soube que eu não tinha sido a escolhida, eu perguntei qual foi a diferença de pontuação de mim para outra professora. Ela disse, aí ela falou para mim, professora, foram 10 décimos. Aí eu fiquei, puxa, 10 décimos, mas tudo bem, né? Aí segui. Com uma semana eu recebi um telefonema do Edson Franco, da secretária dele, que ele queria falar comigo. E era o Edson Franco, dizendo que ele tinha tomado conhecimento da seleção, e que ele tomou conhecimento que eu tinha ficado por 10 décimos e que eu era professora também da UNAMA. Então, eu entrei na UNAMA. Aí eu fui ministrar aqueles cursos tecnólogos. Gente, mas foi muito curso. Eu tinha muita turma, né, Suzuki? A gente trabalhava lá na Senador Lemos, era muita turma. E eu montei também algumas ementas de curso, como eventos culturais. Eu montei ementa de muitas disciplinas para esse curso, estava tudo muito novo, eram turmas lotadas. E eu fui fazendo meu nome, e aí nós criamos um projeto dentro da UNAMA chamado Projeto Muiraquitã, eu e a Carmen, Marta Pessoa, que faleceu, minha grande amiga. Ela criou um prêmio e eu vinha com as minhas turmas, e nós tivemos trabalhos fantásticos dentro da UNAMA. Nós tivemos um trabalho do Prêmio Muiraquitã, no qual várias empresas foram premiadas e levavam ônibus com seus colaboradores para receber as premiações. Depois nós tivemos eu pintava, sabe, gente? Eu tinha uns quadros que eu pintava. Aí meus alunos fizeram um evento cultural, nós fizemos uma noite na Casa de Vidro. Tu lembra, Suzuki, daquela né? Tinha lá a Casa de Vidro, que era como é que a gente chama? Para exposição, quem quisesse expor lá, não esqueci o nome agora. E aí teve a exposição nos meus quadros, e eu nunca pensei que eu fosse vender aqueles quadros, que nem eu acreditava, eu vendi todos, gente, que até hoje eu não sei. Mas eu vendi, e depois aí a UNAMA foi vendida, aí o Edson Franco entregou, e nessa época as coisas começaram a mudar, e eu fui transferida lá para a BR, ficou muito difícil para mim ir para lá. Eu entrei no acordo com a UNAMA, e foi quando eu fui convidada, fui indicada para o professor Wilson, entrei na Fibra. Na mesma época que fui indicada para o professor Wilson, eu fui indicada para a ESA+, eu entrei nas duas. Então, eu fiquei 11 anos na ESA+, com vários projetos. Eu tive um projeto na ESA+, Catarine e demais alunos, que foi o Carro do Futuro, que nós paramos a ESA+. Foi uma noite de lançamento do Carro do Futuro. As minhas alunas, eu tinha 2 alunas lindas que elas foram modelo, elas foram recepcionistas. Teve jogo de luz, nós levamos pessoas realmente que entendiam de carro para analisar. E foi o boom dentro das ESA+. Paramos a faculdade com coffee break, nós conseguimos, os alunos conseguiram tudo. Eles vieram para arrebentar, era a prova deles. Né? E aí, isso foi no curso de gestão empresarial, né? Era a disciplina empreendedorismo. Depois eu fui na Fibra, eu também tive esse Carro do Futuro, fiz com os alunos em jogos. E fizemos também a Casa do Futuro, que também nós fizemos lá no hall da Fibra,
né, o lançamento onde a gente fazia as premiações. E o último trabalho com premiação, que eu adoro fazer isso, né, dos jogos agora, foi a Mulher 2020, onde meus alunos me homenagearam como mulher empoderada. As 3 equipes, gente, elas nem se combinaram, mas elas me elogiaram como mulher empoderada e me deram vários brindes, prêmios. E eu fiz um brasão, né? Eu tenho um amigo que ele faz brasão para esses, para a Marinha e tudo. Eu pedi para ele fazer um brasão para dar de premiação para a turma. Então, o que eu digo? Não depende só do aluno. A gente também pode, né, Suzuki, investir. Eu não meço esforço de mandar fazer para os meus alunos na premiação. Eu comunico o professor Wilson, ele entra na vibe, ele vai na turma. Eu trago avaliadores de fora. Meus amigos, eles aceitam vir para avaliar os trabalhos. E dentro disso, o maior legado que a gente tem, eu como missão, como professora, aprendi muito com os alunos, viu, gente? Aprendi também a ter mais humildade, aprendi que nem sempre a minha verdade é absoluta, aprendi que a gente pode formar relação para a vida toda, né? Então, a gente também aprende com vocês. Essa é a capacidade que a gente tem que ter. Diminuir o senso crítico, ter maior flexibilidade, mas também ser firme na hora que tem que ser firme, sem perder ternura. Isso é fundamental, né? Para que você mostre ali para o que realmente você tem como missão. E essa é a minha missão, é ensinar pessoas, levar conhecimento, acolher pessoas, desenvolver pessoas. E quanto mais a gente desenvolve pessoas, mais a gente aprende, mais a gente se prepara para superar as diversidades da vida. Ah, legal, show de bola. É isso. Marcinho, pode fazer pergunta. Já. Professora Silvia, Oi. a senhora, desde quando a gente começou as aulas lá na Fibra presencial, eu já achava a senhora, já admirava como uma mulher, como a senhora acabou de falar que foi premiada, mulher empoderada, né? Eu já lhe admirava assim, porque o jeito de falar, a senhora já tinha contado o início da sua vida pra gente, realmente é exemplo para cada um de nós. Em momentos de crise, e não é só crise sociedade, é crise interna mesmo, como manter o foco? Como a senhora consegue, a senhora que já falou que é tão elétrica e tudo mais, como no momento de crise, às vezes até existencial, manter o foco sem perder o rumo das coisas? Olha, assim, muitas vezes, como eu disse, né, na nossa vida, a gente tem altos e baixos, sim, mas a gente tem que aprender, assim, o que eu aprendi na dificuldade, né? Porque quando a gente foca nisso, o que eu aprendi, o que eu estou passando? Já bateu o desespero já, principalmente assim, porque na vida, eu vou falar sobre pedras para vocês, para poder exemplificar maior. A maior pedra, o maior inimigo que a gente tem mesmo é nós mesmos, é dentro da gente, né? E as pedras que a gente encontra são pessoas. Nós vamos encontrar muitas pedras no caminho que é ser humano. E eu encontrei pessoas que tentaram me tirar as forças, me colocar para baixo. A primeira, quando eu passei no vestibular, devido a eu ser uma família humilde, eu ouvi da minha vizinha, e eu ouvi sem querer ela dizer, não sei por que eles estão festejando que ela passou no vestibular, porque eu passei, era Unespa, né? Depois passei na Federal, ela disse como elas estão indo para a faculdade. Por incrível que pareça, por 2 anos eu ganhei bolsa integral na Unespa, para estudar primeiro ano, segundo ano com bolsa integral. Depois eu fui para o crédito educativo e acabei minha faculdade particular. Depois eu via muito, você não vai conseguir. Se eu fixasse nisso, gente, que eu não ia conseguir, eu não ia chegar hoje onde cheguei. Eu sou milionária? Eu sou milionária de amor, eu sou milionária de conhecimento, ainda vou buscar muito mais quanto Deus me der força. Isso faz, porque sucesso, as pessoas confundem sucesso se a pessoa tem muito dinheiro,
né? Se tem muito, porque tem carro, tem isso, tem aquilo. Gente, o que adianta? Sucesso, o maior sucesso que você tem é você fazer essa trajetória. E o segredo não é você chegar no topo, é você se manter. E eu busco me manter de forma humilde, eu busco me manter. Então, sempre aparece trabalho, sempre aparece oportunidade na minha vida. E Deus, ele me honra. Olha, eu vou dizer para vocês, quando eu fiz essa foto da Tropo, eu tinha perdido meu pai fazia 3 dias. No dia que eles me ligaram, eu não tive condições de fazer as fotos, porque eu não tinha condições emocionais de fazer. Eles me esperaram para fazer a foto, né? Então, ali a foto saiu assim, parece que eu estou bem, porque Deus te eleva. Então, como é que eu aprendi a superar as crises? Me amando, sabendo que eu tenho uma mãe de 91 anos que tem vida, que Deus, eu sou grata a Ele por ter a minha mãe viva, que eu possa ainda ouvir a voz dela, que eu possa ainda ter trabalho para ir. Procurei nessa trajetória não ficar reclamando mais não, mas fazer a aceitação. Eu sou uma pessoa que eu me adapto muito rápido hoje, né? Eu me adapto às situações, eu aceito, às vezes por mais que eu não concorde, mas eu aceito. Agora eu sou uma pessoa de opinião, eu tenho um nível de justiça muito grande, e quando eu acho que vale a pena eu trazer essa opinião, eu levo essa opinião para as pessoas. E o que me faz levantar cada dia é saber que eu tenho uma missão com as pessoas, saber... olha, gente, o meu Instagram ele não é administrado por mim. E para ter um Instagram com o teor do meu Instagram, é caro manter uma empresa que... Eu tenho esse Instagram, não pago nada. Eu tenho um amigo que cuida do meu Instagram. Ele se propôs. Nós trocamos parcerias, eu e ele. Trabalhos nós trocamos, né? Então, olha só como Deus abre portas. E aí, de repente, você está fazendo as coisas, Deus abre uma porta e uma pessoa te convida. E aí, você começa a ver o quanto você pode superar os obstáculos da vida quando você percebe que você tem que focar na solução do problema e não no problema. E que você percebe que Deus ele está à frente de tudo. Para mim, isso daqui é que me eleva. Às vezes me dá vontade de chorar, gente. Assim, eu choro, eu sou extremamente grata por isso. Eu passei um momento até delicado, o Suzuki sabe, há pouco tempo, eu dando aula e pressão no trabalho, adaptação e a minha irmã muito mal, e perdas de pessoas muito perto, muito próximas, e que eu balancei assim, sabe? Balancei um pouquinho, mas isso só foi um dia. Eu disse assim, hoje eu vou me permitir viver o luto. E eu me recolhi. Eu me recolhi numa segunda-feira, eu não atendi ninguém. Eu fiquei quietinha, eu fiquei em conexão divina. E quando eu amanheci, eu disse assim, o choro durou uma noite, mas o sol vem pela manhã. E aí eu voltei a respirar de novo. Então é isso, a gente vai ter, todo mundo tem uma solidão dentro de si, gente. É mentira quem dizer que não tem, já falei isso. Todo mundo é solitário. Tem coisa que é só você que pode resolver. Tá? É só dentro de você. As pessoas podem até tentar te ajudar, mas é você também que tem que se ajudar. É isso, assim que eu procuro vencer hoje meus obstáculos. Obrigado, professora. Eu sou uma boa companhia para mim mesma. Eu moro sozinha. Eu queria fazer uma pergunta Eu vivi também. com uma pessoa há 12 anos. Meu ex-marido foram 12 anos. Foi bom enquanto durou, mas hoje nós somos excelentes amigos. Eu sei que ele me vê como referência na vida dele, porque ele já me falou isso. E hoje ele está na área da docência também, porque ele diz que eu fui uma referência para ele. Mas aprendi muito, mas eu aprendi também a ser uma boa companhia para mim mesma. E que antes de eu amar alguém ou amar alguma coisa, eu preciso me dar esse amor. E se dar esse amor não é só, como eu disse ontem na aula, ter aparência e só ser uma embalagem, mas ter conteúdo. E aí você ter o brilho no olhar, você cativa as pessoas. Você vai incomodar aquelas pessoas que elas ainda precisam de ajuda. Porque quando você incomoda alguém, o problema muitas vezes não está em você, está na pessoa. Ela que precisa resolver. É isso aí. Eliene tem uma pergunta.
Boa noite, professora. Tá me ouvindo? Sim. Eu queria saber, assim, eu imagino que não tenha sido fácil para a senhora entrar tão jovem num mundo assim tão masculino, tão assim cercado por homens. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho a respeito disso. Sim. Eu fui muito jovem, eu cheguei, até porque é mulher, né? Então tem todo o outro lado. Na época, quando eu iniciei, não estava tanto essa questão de assédios, né? Então, assédio, passei por certos assédios que viraram perseguições na minha vida. Isso me atrapalhou no meu desenvolvimento profissional, porque quando eu iniciei, eu tive um problema muito sério de assédio, onde o meu gerente se apaixonou por mim, e ele acabou me limitando, assim, dentro da empresa. Chegou um momento que eu tive que pedir realmente para sair da empresa, porque eu via que eu não tinha como ter espaço. E aí eu fui trabalhando, fui trabalhar em fábricas, né? Então, fábrica em torno de 500 colaboradores. Não, fui trabalhar no sul do Pará, numa indústria, e dentro do mato, com plantação de dendê, e ali lidando com muitos homens, mas eu ainda era bem ingênua na época. Então, assim, eu sofri muito gritos, né? Pessoas que realmente não sabiam ser líder, que me assustavam até. Mas eu tive anjos, né, que diziam assim: não, Silvia, não liga não, você tem força, você passa. E eu também, como eu sempre fui muito bem-humorada, sabe, gente, assim, no meu trabalho. Então eu procurava superar, porque eu tinha um objetivo, que era ser alguém na vida. Não tão claro, né? E aí eu procurava não fazer daquele momento, daquela discriminação que eu sofria, o ponto de referência para a minha vida, porque eu sabia que eu poderia me doar. Assim como tinha gente que queria me limitar, eu tinha gente que me colocava para cima. Então, aí eu me sustentava. E eu tive uma pessoa muito importante, que foi minha mãe. Minha mãe sempre disse: não, minha filha, não ligue não, vá à frente, olha à frente, não tem que ter medo de nada. Ela me impulsionava. Depois eu fui trabalhar em outra indústria, que eram em torno de 500 colaboradores, homem, muito homem, onde eu gerenciava a área de RH, lidava com muito homem, passei muita dificuldade. Mas aí eu tive aquele diretor que disse para mim: vou te ensinar a lidar com homens. E o que foi que ele me ensinou? A ser prática. Né? A gente tem que trabalhar com praticidade com o sexo masculino. Mostrar a segurança que você sabe. E também ter jogo de cintura para aprender a ouvir. Né? Então, eu aprendi a ouvir. Às vezes, eu fazia com que ele... Olha só como é interessante. Eu fazia com que o homem ele achasse que ele estava decidindo. Né? Dizia: nossa, sua ideia está ótima, a gente pode fazer assim, 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 agregar aqui, aqui, ali, porque sua ideia é maravilhosa, mas a gente pode arrumar aqui, aqui. E aí ele dizia: é mesmo, Silvia, eu gostei. Mas eu dizendo que a ideia era dele, essa técnica, e colocando... Viu, Silvinha, essa técnica aí, todas as mulheres usam. Aí os homens são tão idiotas, acham que estão liderando, mas quem está mandando são as mulheres. Isso. E aí, foi quando... Outra coisa também que eu quero dar um boom aí da questão pessoal para o profissional. Eu confundia muito pessoal com profissional. E eu tinha que aprender a separar um pouquinho. A gente separa totalmente? Não. Mas a gente tem que, em certos momentos, tem que ser bem profissional. Razão. Então, eu comecei a buscar cursos que me elevassem no meu autoconhecimento. Então, quando eu comecei a buscar muita formação, eu fui fazer neurolinguística, e meu primeiro curso que eu fiz de encontro comigo mesmo, eu ter segurança nesse mundo masculino, principalmente masculino, que é onde eu tinha muita discriminação, eu me sentia fragilizada, foi sobre um curso que foi formação em gestáltica terapêutica, que é a área do conflito humano. Então, eu passei a entender o meu conflito e passei a buscar entender mais o conflito do outro. Esse curso, ele foi feito por uma empresa chamada Consultan, durou 1 ano e meio. A psicoterapeuta, ela era de Brasília, ela vinha só para realizar os módulos, e aonde eu fiz todo o meu resgate emocional dentro desse curso, e a minha primeira formação. Depois eu fui fazer neurolinguística, e eu fiz o DL, que era Desenvolvimento de Líderes, que é um curso do INEX, maior instituto de neurolinguística,
E eu sou a águia do INEX, né? Eles dizem que a gente chama águia. Quando eles vêm para cá realizar o curso, eles me chamam para compor a equipe. Às vezes eles dizem, olha, Silvia, a gente está querendo resgatar o curso, então eles vieram recentemente aqui em Belém. E eu comecei a me fortalecer para ser primeiro líder de mim mesmo. Isso foi o grande boom, Helene. Eu procurar ser líder de mim mesmo. Quando eu comecei a trabalhar essa segurança dentro de mim, comecei a me perdoar também daquilo que eu não conseguia sozinha, que eu precisava da ajuda de outros. Quando eu parei de me cobrar muito, porque eu me cobrava muito, viu? Eu cobrava muita perfeição, porque eu era muito cobrada. E as pessoas dizem assim, nossa, a Silvia Pires, não, a Silvia Pires, você trabalha em RH, acho que as pessoas de RH não se emocionam, que as pessoas de RH não sofrem. Nós somos seres humanos, eu admiti que eu sou ser humano, que eu vou chorar, então eu choro. Quando eu vejo algumas coisas, eu choro. Quando eu me sinto, eu sorrio. Quando eu me sinto que eu não sei, eu digo que eu não sei, que eu vou... Agora sim, eu digo que eu não sei, mas vou procurar aprender. E se eu não conseguir, que vai além da minha capacidade, muito além, eu vou buscar ajuda. É essa humildade de perceber até onde você pode ir. E hoje é isso que eu trabalho com maestria. Entendeu? Então tem coisas que eu digo assim, não vale a pena me estressar com isso. Deixa eu falar. Eu recuo. Não bato de frente, não. É isso. Muito bom, professora. Muito obrigada. Às vezes, para a gente conseguir uma coisa, a gente tem que dar uma volta do que ir direto. Isso. É isso mesmo. Show de bola. Alguém gostaria de fazer outra pergunta? O Herbinho quer falar. Quem? O Herbinho. Sou eu, professora. Boa noite. Boa noite, querido. Dá para me ouvir? Tô lhe ouvindo, pode perguntar. Ah, tá. A professora, em primeiro lugar, eu queria lhe dar os parabéns pela sua história de vida, pela sua força. Eu não imaginava que a senhora fosse uma mulher tão guerreira, tão determinada. E eu fiquei, assim, realmente muito feliz com essa história de vida. Parabéns. Obrigada. E a minha pergunta é assim, a senhora foi morar em outra cidade, apareceu uma oportunidade de trabalho para a senhora. E assim, diante de um desafio, um novo desafio, assim, geralmente ele causa um pouco de medo, um pouco de segurança. Eu queria saber da senhora assim, como manter a disciplina, o foco para obter o sucesso numa nova oportunidade. Olha, gente, às vezes a gente, por certas diversidades da vida, a gente até às vezes dá uma balançada, né, Suzuki? Às vezes a gente perde um foco um pouco, sabe? Mas o que procurou me manter? É porque eu tive um objetivo na minha vida e tenho um objetivo na minha vida. Que eu já falei, eu vim no mundo com uma missão. E essa missão, nós todos temos uma missão, viu, gente, na Terra. Então, quando eu digo para vocês que vocês deverão se formar não só por um cartucho, um diploma, mas porque vocês vão ser agentes de mudanças numa sociedade, vocês vão poder ajudar, vocês vão ter que saber transitar na vida desde do alto nível até aquela pessoa mais simples. Isso é o maior desafio que você vai ter que ter, né? Você saber transitar, ter esse caminho. E isso eu aprendi, porque eu já venho de trabalhos de comunidades, eu já fiz trabalho para FUNCAP, de jovens infratores, eu já fiz formação em pessoas com deficiências físicas, que vai desde a surdez, a cegueira, a físico, todos esses projetos do governo do estado. Eu assumi um cargo de autogestão no governo do estado, no Hospital de Clínicas, onde eu atuei com os 3 níveis que na época era cardiologia, que ainda é referência, psiquiatria, que também tinha parte da obstetrícia, que aí depois eles deliberaram um pouco isso. Eu fiquei quase 2 anos na linha de frente, mas eu também procurei, aonde eu chego, eu procuro fazer um diferencial, que é cuidar de pessoas. Então, eu ia para a psiquiatria. E na psiquiatria, eu aprendi que um homem, quando afetado mentalmente, ele vegeta. Ele vira realmente
um animal, um ser irracional, o ser humano. Né? Então, eu vi os 3 estágios. O ser humano no pior estágio psíquico. Eu vi o ser humano no estágio médio, tentando já voltar para a vida, e vi o ser humano se recuperando para a vida. Então, isso daí me fez determinar que enquanto Deus me der sabedoria e que eu tenha saúde, seja sã, para levar a minha experiência para as pessoas, para cumprir a minha missão, que eu acho que vai muito além, e eu sei que Deus quer me usar muito mais ainda, eu não posso perder meu foco. Porque quando eu vou perdendo o foco, gente, é impressionante como é divina as coisas que acontecem. Eu sou chamada para o foco novamente. Eu dei palestra para padres, freiras, pastores, deputados, tudo que você já imagina, eu já tive ali à frente, Deus me honrando para dar palestra, ensinando, né? E já dei palestra para um encontro de mulheres com mais de 5.000 mulheres na Escola de Educação Física. Eu não posso abandonar minha missão. Eu não posso. Ah, professora, eu ganhei bem. Não, nem todos eu ganho. Eu vou, às vezes as pessoas só me convidam. Silvia, você poderia? Eu vou porque, sabe, eu nunca estou perdendo. Eu não vou só por dinheiro. Porque ali eu estou fazendo, eu estou mostrando o meu trabalho. Deus está mostrando, olha a tua oportunidade aí para te mostrar o teu trabalho. E quando eu vejo, começam a aparecer os convites. Né? Olha, por exemplo, eu fiz umas lives agora. Umas lives para ajudar as pessoas. Nossa, como eu tive convite para continuar fazendo as lives. Eu fui chamada para participar do encontro que vai ter na UNAMA com os professores para ministrar uma palestra, né? Que vai ser sobre vencendo esse momento de incertezas, né? Então, eu vou procurar dar o melhor para mim lá, para os meus amigos professores. Vai ser numa plataforma da UNAMA. Então, o que eu posso? Gente, só gratidão, porque Deus vai criando as oportunidades. E dinheiro também não é tudo na vida, não. A gente não adianta ter dinheiro e não ter saúde, né? Não adianta se ostentar de tanta coisa e não ter paz de espírito. E essa paz de espírito eu tenho. É verdade. Professora Obrigado. Silvia, poxa, desejar muito obrigado por esses momentos com muito ensinamento, muito aprendizado, eu diria muita sabedoria, né, de lições que você aprendeu com a vida. Então, a gente já está com o horário um tanto avançado, aí eu queria que a senhora, eu queria que você desse uns conselhos. São alunos que estão no 3º semestre, falta mais 5. Que conselhos a senhora daria para os alunos para que eles possam aproveitar bem o curso e saírem preparados para o mercado de trabalho? Eu vou falar um conselho maior, não desistir de você. Tá? Nunca desista de você mesmo, porque o pior erro que tem é você perder para você mesmo. Então, nunca desista dos seus objetivos. Por mais que a vida, às vezes, ela grite que não. Eu gosto muito daquela música, né, da Maria Bethânia, ao lado carente dizendo que sim. E essa vida da gente gritando que não. Mas a gente supera tudo isso e nunca desista. Nunca desista, porque eu sempre digo, vai ter sempre alguém que vai notar aquelas pessoas que estão à frente fazendo a diferença. Sempre vai ter alguém que vai notar quando você é diferente, quando você demonstra que você quer aprender, que você quer ir além da onde você imagina. Sempre vai ter alguém olhando, vendo você em algum lugar. Acredite nisso, creia. E fé. Não perca a sua fé. Fé é acreditar sem ver. Né? Então, acreditar que você pode chegar muito além do que você imagina. Ok, show de bola, achei maravilhoso. Né? Vocês gostaram? Vocês gostaram, pessoal? Muito, muito. Muito, demais. Professora, a senhora recarregou a minha bateria, que a senhora nem imagina o quanto. Muito Amém. obrigado. Eu só quero encerrar com uma poesia, viu, Suzuki? Como eu te falei, eu tenho um livro de poesia, né? Eu gosto de escrever. Eu queria dedicar uma poesia a vocês. Ai, que Falar ótimo. de vocês como? Tá? Então, falando de você. Falar de vocês como? Vocês são tudo ao mesmo tempo? O amor e o ódio, a esperança e o desengano, a tristeza e a melancolia. Falar de vocês como? Vocês são a noite mal dormida? Né? A mão que procuro para um gesto de amor ou o nome que escuto no murmúrio do vento? Falar de vocês
É falar do que sinto, do que quero, do que não devo e do que não posso. Falar de vocês é lembrar que vocês não existissem, haveria um grande vazio neste mundo. Gratidão. Aí. Show de bola. Obrigado, professora. Foi Professora maravilhoso. Silvia, muito obrigado, mega obrigado. E parabéns a todos vocês, né, pela participação, pelo engajamento, tá ok? E boa noite e Tchau, tenham um gratidão. ótimo final de semana. Se cuidem. Obrigado, professora. Boa noite. Tchau. Obrigada. Professora. Oi. Tchau. Tchau, beijo. Tchau. Tchau. Bom final de semana. Tchau. Tchau. Bom final de